Fim da semana 6 da NFL, tá passando rápido, cara, eu detesto isso porque já acaba de novo. Mas essa semana foi muito bacana, vários jogos legais, não tivemos jogos na quinta-feira, ele foi trazido pra segunda-feira, que é o jogo Chiefs e Bills, a gente vai falar dele aqui também. E os times que descansaram na semana 6 foram os Chargers, os Raiders, os Seahawks e os Saints. A partir de agora, toda semana vão ter times descansando cada vez mais, tá bom? Meu querido Gretão, editor maravilhoso, roda essa vinheta pra gente falar da semana 6. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Como eu disse, não teve jogo na quinta, então a rodada começou no domingo com esse jogo aqui. Os Bears estão 5-1, meus amigos. Ganharam dos Panthers de 23-16, que os Panthers agora 3-3. E eu vou falar, cara, 3-0 fora de casa pros Bears. Primeira vez desde 2006 que isso acontece. E é muito interessante, cara. Os Bears tinham um time interessantíssimo alguns anos atrás. E aos trancos e barrancos, os caras estão 5-1. Sinceramente, eu acho que é o time que mais tem chance de não segurar esse posto por muito tempo. Eu ainda tô duvidando um pouco dos Bears e posso quebrar minha cara, vamos ver. O Teddy Bridgewater errou bastante no jogo, realmente foi um jogo bem ruim dos Panthers aí. O Nick Foles não é o melhor do mundo, a gente já tinha visto isso antes, mas decidiu mais uma vez com um baita passe pra touchdown. Teve uma corrida pra touchdown também. Foram 3 turnovers dos Panthers, o que ferrou muito. Realmente, muito da hora, cara. Os Colts ganharam dos Bengals 31-27, os Colts estão 4-2 e os Bengals 1-4-1. E foi triste, porque os Bengals abriram 21-0 e tomaram a virada. Isso aí é triste demais, cara. Você conseguir abrir essa vantagem com uma defesa como a dos Colts e não conseguir segurar, eu acho que é pior do que só perder, sabe? Levar essas viradas é muito triste. O Philip Rivers começou mais ou menos, terminou com 3 touchdowns. O T. Higgins se torna aí o principal recebedor de Cincinnati, o cara tá realmente muito bem. Mas o time tá com muito problema, cara. Realmente não foi o melhor jogo do Joe Burrow, mas a gente tem que começar a falar de Zac Taylor aí. Sempre que um técnico entra, a gente dá o tempo pra ele se adaptar, mas levar uma virada de 21-0 é pesado, é pesado. Os Bengals seguem com apenas uma vitória e a vitória dentro de casa, porque o resto foi só derrota. Os Lions ganharam bonito dos Jaguars 34-16, os Lions estão 2-3, os Jaguars 1-5. Os dois QBs tiveram interceptação, mas o Stafford teve um jogaço, excelentes passes, ficou famoso aí na internet um passe que ele deu estilo Mahomes, assim, tá ligado? E aí o DeAndre Swift se coloca como o melhor corredor dos Lions em décadas. Teve 2 touchdowns e tá correndo muito. Lembrando que o outro running back do time é o Adrian Peterson, né? O jogo corrido dos Jags quase nulo, Minshew sofrendo, o time inteiro com problemas muito graves, a defesa dos Jaguars ruim também. Então aquela primeira semana foi realmente uma loucura, porque depois veio os Jaguars que a gente esperava. Um péssimo time, infelizmente. Os Falcons tiveram sua primeira vitória, 40-23, estão agora com uma vitória e 5 derrotas, e os Vikings também uma vitória e 5 derrotas. Primeira vitória dos Falcons, agora sem o Dan Quinn, você vê como só tirar o técnico já melhorou muito. O Matt Ryan teve um jogo quase perfeito, o pessoal não tá olhando muito pros Falcons porque eles estão uma tristeza, mas o Matt Ryan foi um dos melhores quarterbacks da rodada, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, um jogo quase perfeito. O jogo corrido não foi tão bom, mas os recebedores voando. E essa ligação do Matt Ryan com seus recebedores é boa há anos já. E aí do lado dos Vikings, eu falo pra vocês, Mitchell Trubisky, Kirk Cousins, não cai nessa. Kirk Cousins pipocou de novo, 3 interceptações só no primeiro tempo. Os Vikings têm o Justin Jefferson voando, de longe a melhor coisa desse time. Foi maravilhoso ter trocado o Stephon Diggs por ele, porque ele é absurdo, mas é um cara que pode acabar saindo, cara, porque esses recebedores maravilhosos, eles pensam assim, eu tenho o potencial de ganhar muita coisa, esse time não vai me dar isso. Então é uma situação triste pros Vikings nesse sentido, mas que surpresa agradável o Justin Jefferson sendo um dos melhores recebedores do ano. Washington e Giants foi aquele jogo que a gente esperava de dois times com muitos problemas. Os Giants ganharam de 20-19, os dois times com uma vitória e 5 derrotas, os dois da mesma divisão, a divisão inteira com problemas. O Kyle Allen, que foi o quarterback de Washington no jogo inteiro, não foi bem. Imagino que ele vai ser substituído pelo Alex Smith mais pra frente. O Washington podia ter empatado, mas aí preferiu tentar a conversão pra virar o jogo, não conseguiu e perdeu o jogo. Tipo,
Ron Rivera, essa decisão foi horrível, cara. Vai no seguro, é estatística, vai no seguro primeiro, sabe? O Daniel Jones correu mais do que qualquer outro corredor dos Giants, o que indica problemas, geralmente isso indica problemas. E o Daniel Jones não é tão móvel quanto um Lamar Jackson, que também correu muito essa semana, inclusive. Mas a verdade é que foi um jogo sofrido pros dois times. Vitória dos Giants, mas os dois estão bem ruins. Falando em Ravens, mais uma vitória, os Ravens estão 5-1, ganharam de 30-28 dos Eagles 4-1, que também tem um empate, né? E como eu falei, o Lamar correu bastante, mais de 100 jardas corridas pela primeira vez na temporada. A gente tem esse estigma de Lamar corredor, até agora ele não tinha feito mais de 100 jardas, ele realmente estava conseguindo contar com seus recebedores e tudo mais, e dessa vez ele correu muito bem. Do outro lado, o Wentz não teve interceptação, o que é ótimo, mas foi sacado 6 vezes, o problema continua. Ravens abriram 17-0, depois foram segurando, então esse placar realmente não indica muita competição, apesar de que o final deu uma esperança boa para os Eagles, mas acabou não rolando. Os Broncos ganharam dos Patriots 18-12, os dois times agora 2-3. Os Patriots sem treinar muito, com lesões, o Cam Newton desde que se recuperou do Covid teve um treino, não sei o que, pesou demais, cara. Porque você vê que a defesa segurou bem os Broncos, segurou a só field goals, o problema é que foram 6 field goals, então o Brandon McManus voou pra quem tem ele no Fantasy. Foram 6 field goals que deram 18 pontos pros Broncos, e o ataque dos Patriots absolutamente com uma dificuldade bizarra, foi o único time que fez touchdown no jogo, foram os Patriots, mas não adiantou nada, e as responsabilidades aqui são pra Cam Newton, que realmente não foi bem no jogo, e o ataque de forma geral realmente foi bem difícil. Os Broncos, eu sinto que eles têm uma chance de voltar um pouco, voltar não, porque eles nunca tiveram bem nessa temporada, mas de realmente se estabelecer um pouco mais, agora que o Drew Lock voltou e realmente esse menino é bom, cara. Ele não é o melhor, não sei o que, mas eu gosto demais do Drew Lock, tô curioso. Steelers passaram o rodo, 38-7, Steelers 5-0 invictos e os Browns 4-2. Eu realmente achei que esse jogo fosse ser um pouco mais competitivo, mas os Steelers por mais uma semana mostraram que são o time a ser batido, cara. Terceiro jogo seguido dos Steelers, todos os jogos até agora na temporada dos Steelers teve pelo menos 3 sacks e uma interceptação. Os Browns foram completamente neutralizados, cara. O Chase Claypool voou de novo, mais um forte concorrente para estar na capa do vídeo aqui, como ele tem feito nas últimas semanas, e é o segundo 5-0 da história dos Steelers. A última vez que isso aconteceu foi em 1978, em que eles tiveram 7-0 antes de perder pela primeira vez e ganharam 2 Super Bowls seguidos. Os Steelers estão voando. Último jogo da faixa das duas, Texans e Titans, e acho que foi o melhor jogo da rodada aí. Os Titans ganharam de 42-36, estão invictos também, 5-0, e semana que vem tem Titans e Steelers. Que jogaço. Os Texans estão 1-5. Derrick Henry voou, mais de 200 jardas, 2 touchdowns. O Tannehill com 4 touchdowns, muito bom. Então essa dupla tá funcionando, que é uma maravilha. O Derrick Henry não tinha tido, semana passada foi bom, mas ele não tinha tido aquele desempenho dos playoffs do ano passado, né? O Deshaun Watson também voou, 4 touchdowns, eu acho que ele foi melhor que o Tannehill ainda. O jogo corrido dos Texans não foi bom, mas os recebedores foram bem. Teve um touchdown de cada um dos 4 recebedores. Tem outros recebedores, foi 4 recebedores diferentes fazendo TD, né? O Mike Vrabel, técnico dos Titans, teve uma genialidade ali, que foi provocar uma falta de 12 homens em campo para parar o relógio e não usar um timeout, já que os Texans fariam first down de qualquer forma, e essa jogada foi muito legal, porque deu mais tempo pros caras, o que indica que realmente foi um jogo competitivo. Os Titans e os Texans jogaram bem, defesa dos dois times com problemas aí, a defesa dos Texans pro jogo corrido, tudo bem que é o Derrick Henry, mas meu Deus do céu, e realmente foi um jogaço que foi divertidíssimo, cara. Na faixa das 5 horas da tarde tivemos apenas 2 jogos, Packers e Bucks, Jets e Dolphins. Vamos começar com esse primeiro aí, e que monólogo, quem esperava isso, cara? Ninguém esperava que os Packers tão indestrutíveis fossem levar uma sova. E eu vou falar a verdade, cara, não é a primeira vez que eu vejo isso, eu vi isso nos playoffs da temporada passada. Os Packers contra os 49ers estavam muito parecidos com o jogo de domingo. Extremamente apáticos,
parece um pouco os Ravens em situação de pressão, que se eles não dominam o jogo muito rapidamente, o time fica apático, cara. A defesa começou a desistir, o Aaron Rodgers também tava meio... É muito triste quando o time que tá perdendo troca de quarterback pra poupar o titular admitindo derrota, sabe? Isso é realmente muito triste. Enfim, 38-10 pros Bucks, que estão 4-2, os Packers 4-1. Nesse momento os Packers estão em segundos na divisão porque os Bears estão em primeiro. Olha que doideira. Os Packers começaram 10-0 e aí o Rodgers lançou uma pick six e uma interceptação. Pick six, pra quem não sabe, é uma interceptação retornada pra touchdown. O Rodgers nessa temporada tinha 13 touchdowns e nenhuma interceptação e só nesse jogo teve 2. Foi a terceira pick six da carreira do Rodgers. E aí, importante falar dos Bucks, a defesa maravilhosa dos Buccaneers, Jason Pierre-Paul voando, o Brady no ataque com passes ótimos, até pro Gronk, pra me deixar triste, o Gronk também voou. E aí, velho, me desculpa, eu não ia nem falar isso, mas eu não consigo me segurar. Jamal Williams, dos Packers, veio com um papinho na semana anterior. O meu quarterback saberia o que é uma quarta descida, porque o meu quarterback não é burro. Toma, trouxa! Caraca, não é óbvio ainda que esses trash talks vão vir pela culatra? Sempre, ainda mais com o Brady. Esses jogadores novos não sabem que deixar o Brady pistola é um problema. Se ferrou, cara. Jamal Williams foi mal pra caramba no jogo, ainda levou esse tapa na cara. Na dúvida, velho, na NFL... é melhor você ter a classe, caraca, o cara nem é do meu time, eu tenho que falar isso. Como o próprio Tom Brady falou, o Aaron Rodgers é incrível, a gente fica abismado com o que o cara joga. Ele podia falar, nossa, o Aaron Rodgers é um cocô, perde pra mim todo jogo que eu jogo contra ele. Mas não, é a classe, então toma Jamal Williams, tá ligado? Último jogo da faixa da tarde, Jets e Dolphins, mais um monólogo com os Dolphins ganhando de 24-0. Os Dolphins estão 3-3. Sim, os Dolphins estão 3-3 e estão na frente dos Patriots na divisão, chupa Goni. E os Jets 0-6, um desempenho pífio, é o segundo 0-6 dos Jets na história da franquia. Que tristeza. E agora que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, 19 de outubro, o Adam Gase ainda é técnico. Como? Tá ligado? Bom, o Tua conseguiu jogar porque o Ryan Fitzpatrick fez um baita jogo e aí ele descansou no final do jogo, no chamado garbage time, né? O horário o tempo em que nada mais acontece. E aí o Tua Tagovailoa finalmente entrou. Como eu queria ver o Tua jogar. Infelizmente foi pouca coisa, foram 2 passes apenas, acertou os 2 passes e aí depois, quando todo mundo foi embora, ele voltou pro campo, sentou no campo e ficou... refletindo que em 2018 ele teve uma lesão que podia acabar com a carreira dele e que no dia 18 de outubro ele teve a sua estreia na NFL e não tem dúvida nenhuma que um futuro brilhante pra ele. Isso é realmente muito bacana. Fechamos a rodada de domingo com o duelo da NFC West entre Rams e 49ers, no Levi Stadium dos Niners mesmo. Vitória dos Niners 24-16, os Niners 3-3, os Rams 4-2. E esse jogo foi bem aquém do que os Rams vinham nas últimas semanas. Realmente não foi bom, cara. E o mérito é muito aí também dos 49ers. Primeiro, a defesa dos Rams, que tem o Aaron Donald. A linha ofensiva dos Niners bloqueou completamente o Aaron Donald, cara. O cara foi desaparecido. Raheem Mostert começou correndo muito bem, acabou sofrendo uma lesão e saiu. O McKinnon teve que improvisar como running back ali. E os Niners, se os Rams jogaram pior que o normal, os Niners jogaram muito melhor que o normal. Que bom, porque semana que vem é contra os Patriots, né? E o Garoppolo realmente é absurdo em prime time. Isso é bizarro. Jogos à noite, o Garoppolo voa. 7 vitórias, 1 derrota e ele fez um baita de um jogaço mesmo. E os Rams realmente não foi um jogo legal, cara. Talvez esse jogo tenha mostrado falhas dos Rams que vão ser muito exploradas daqui pra frente. E a semana 6 da NFL acabou com 2 jogos na segunda-feira, começando com Chiefs e Bills. A expectativa estava muito grande para esse jogo, porque era o Josh Allen contra o Patrick Mahomes, 2 quarterbacks muito interessantes e não foi nada disso. Na verdade, a característica que a gente mais queria ver, que eram passes bizarros e tudo mais, não rolou. Os Chiefs foi pro bem, porque eles conseguiram correr muito bem com a bola, foram 245 jardas de corrida, o maior número para Kansas City desde a semana 16
desde 2012. Isso porque o Le'Veon Bell ainda nem jogou, cara. O Le'Veon Bell foi contratado pelos Chiefs, mas não jogou na segunda-feira, ele deve jogar no próximo jogo. Isso foi tudo feito pelo Clyde Edwards-Helaire e também pelo Darrell Williams e tudo mais, mas foi realmente sensacional isso. Do lado dos Bills foi mais o contrário, eles não conseguiam avançar, cara. O jogo corrido não foi tão legal e o Josh Allen definitivamente não estava inspirado. Eu acho que na corrida pro MVP, o Russell Wilson tá lá em cima e outros quarterbacks e o Josh Allen tá distanciando, infelizmente. O jogo foi 26-17, os Chiefs estão 5-1 e os Bills 4-2. Logo depois tivemos Cardinals e Cowboys e que jogo frustrante, cara. Nossa, que jogo frustrante. O jogo terminou 38-10 pros Cardinals e apesar dos Cardinals também estarem em dificuldade assim no começo, Kyler Murray errando passes, não sei o que, as coisas foram melhorando depois, só que os Cowboys eram uma tristeza de se assistir. O Andy Dalton substituiu o Dak Prescott pela primeira vez como titular e eu esperava que fosse ser um pouco menos pior do que foi. Foi péssimo, cara, de verdade foi péssimo. O Andy Dalton errando passes, quando ele acertava era um passe horrível e as coisas não deram certo. O Ezekiel Elliott, que era pra assumir o posto de titular, de protagonista desse ataque, sofreu 2 fumbles e 2 fumbles perdidos ainda, o que foi muito triste. E aí a moral, a defesa dos Cowboys já é uma das piores da liga em jogo corrido. E a defesa morreu, cara. Então, de verdade, cada posse dos Cowboys de ataque era quase nula e cada vez que eles tinham que defender o Kyler Murray era uma tristeza. 38-10, e foi tão triste, cara, que tinha torcedor chorando, tinha... no final do jogo, quando os Cardinals já estavam só queimando o relógio, eles ainda fizeram mais um touchdown, porque correr tava tão fácil, tá ligado? Que o Kenyan Drake fez um touchdown de tipo 80 jardas, assim. Os Cowboys com isso mais de 30 pontos cedidos a 5 jogos seguidos já, e a perda do Dak Prescott é bizarramente grande assim. Com isso, os Cowboys 2-4 lideram a NFC East, a divisão mais maluca da NFL, a gente já vai mostrar as divisões, e os Cardinals 4-2. Muito bem, os jogos da semana 7, já estamos na semana 7, velho. Começa no Thursday Night Football com Giants e Eagles e pelo jeito da NFC East, esse jogo vai ser uma tristeza. No domingo na ESPN, Packers e Texans, um jogo interessante. No mesmo horário, domingo às 2, pra mim tem o melhor jogo da rodada, que é Steelers e Titans. Os dois times 5-0, quase uma final da AFC antes da hora, vai ser muito bacana. Às 5 horas da tarde tem Seahawks e Cardinals, às 5h25 tem Chiefs e Broncos. Eu vou ver meu Patriots no Game Pass, porque não vai passar na ESPN nem na Fox Sports, é Patriots e 49ers às 5h25 também. O Sunday Night Football é bom, hein, cara? Buccaneers e Raiders, dois times que estão numa ascendência bacana. E o Monday Night Football encerra a rodada com Bears e Rams, vai ser bem bacana. Pra encerrar o vídeo, como a gente sempre faz, então, vamos dar uma olhada, pessoal, em como estão as divisões da NFL nesse momento. A NFC West tem os Seahawks liderando 5-0, com Cardinals e Rams 4-2 e os 49ers 3-3. NFC Norte, os Bears em primeiro depois da derrota dos Packers 5-1, os Packers 4-1 e aí Lions 2-3 e Vikings 1-5. Os Bucks lideram a NFC Sul, até porque os Saints descansaram também, estão 4-2, os Saints 3-2, os Panthers 3-3 e os Falcons lá atrás 1-5 mesmo com a primeira vitória, perdão. E a NFC East é a bizarrice, lidera ela os Cowboys que estão 2-4. É a primeira vez que acontece isso, cara, de um time com desempenho negativo depois de 5 semanas estar liderando a divisão. Os Eagles 1-4-1 e Giants e Washington 1-5. AFC East tem Bills em primeiro com 4-2, Dolphins em segundo com 3-3 e os Patriots em terceiros 2-3, só que os Jets estão tão ruins que esse posto já tá garantido, os Jets sem ganhar nada ainda. Steelers lideram a AFC Norte 5-0, Ravens em segundo 5-1, vai ser um jogo legal, Ravens e Steelers também, acho que é na semana 8. Browns 4-2 e aí os Bengals lá atrás 1-4-1. AFC Sul com a liderança dos Titans absoluta 5-0, Colts 4-2 e Texans e Jaguars 1-5. E para fechar a AFC West com os Chiefs liderando 5-1, mais uma vitória ontem, os Raiders 3-2, os Broncos 2-3 e os Chargers 1-4. Realmente tá uma temporada bizarra, tá uma temporada diferente do normal, mas também muito divertida. Esses vídeos dão muito trabalho, não só pra mim, mas como pro meu editorzão, o Greter. Então se você gostou, não saia desse vídeo sem dar um like aí embaixo. Se inscreva, me siga nas redes sociais. E muito obrigado pelo apoio de sempre no Golinho Sports. A gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço. Foi!